Não traia sua fé para ser aceito. Eu tive uma experiência de ser exortada pelo Espírito Santo por conta disso. Para explicar um pouquinho melhor, eu sempre tive muita carência afetiva. Sempre quis muito ser aceita pelas pessoas, de forma desmedida. Eu até tive disforia sensível à rejeição, que é muito comum para quem tem os transtornos que eu tenho, que no caso eu tenho autismo, TDAH e ansiedade, né, que me gera toques de pensamentos, que é o que eu falo no primeiro vídeo. E eu acredito que isso seja comum para todo mundo. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser agradável. Mas eu acredito que no meu caso era uma forma muito desmedida, sabe? Era algo muito exagerado. De eu me anular para poder ser agradável às outras pessoas. E um dia eu tava aqui reunida com algumas pessoas. E mesmo elas sendo cristãs também, mas são daquele tipo que não se importam muito com essas coisas. Falam, ah, não, a gente está constatando e tal. E não ligam muito, sabe, de falar das outras pessoas. Mas enfim. Mesmo isso nem sendo tão relevante pra mim, eu preferia estar falando de outras coisas, né, sobre coisas que eu gosto mais. Mas mesmo assim, pra ser agradável, pra ser aceita naquele momento, eu fiquei sorrindo e acabei até entrando no assunto. Eu falei até com jeitinho, mas acabei ainda assim falando. E aí o Espírito Santo já começou a me incomodar, a me chamar a atenção. Que isso era hipocrisia, que ficar falando com jeitinho, eu estava sendo hipócrita. Que o certo mesmo era que eu não falasse nada sobre aquela pessoa. E aí eu já comecei a me arrepender, já comecei a pedir perdão ali mesmo. Mesmo no meio das pessoas em pensamento, já comecei a pedir perdão. Tudo bem, passou, eles foram embora. E aí eu fui dormir e acabei tendo um sonho. E no dia seguinte eu fiquei bem incomodada com esse sonho. Porque era algo parecido, sabe, com tudo que tinha acontecido. Eu estava em um grupo de pessoas e duas dessas pessoas começavam a falar de atos pecaminosos. E aí todo mundo começou a rir. Inclusive eu. Mesmo desconfortável no sonho, ainda assim eu ri e fiquei ali no meio deles. E aí no dia seguinte eu perguntei ao Espírito Santo se aquele sonho tinha vindo dele, porque tinha me deixado muito incomodada. Então eu achei que não tivesse sido só um sonho da carne, sabe? Um sonho aleatório. E aí me veio bem forte na minha mente. Não se sente na roda dos escarnecedores. E quando me veio isso, me veio tão forte, e eu senti que realmente o Senhor estava me corrigindo, que o Senhor estava me alertando, sabe? E eu pedi perdão, me arrependi, e senti que de fato o Senhor me perdoou. Mas eu queria deixar esse alerta para vocês também. Não vale a pena falar dos outros, ficar rindo do que você nem acha engraçado, que vai contra os seus princípios de fé, só para ser agradável às pessoas, se isso acabar te tornando desagradável a Deus. Para terminar, eu queria falar de um versículo que está em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12. Porquanto o Senhor corrige o filho a quem ama, da mesma forma que o pai ao filho a quem quer bem. Então, que a gente não negligencie a voz do Espírito Santo, mas que estejamos sensíveis a ela. E não com tristeza, sabe? Mas com alegria. Porque se o Senhor está te corrigindo, é porque Ele te ama, é porque Ele te quer bem. E é isso. Fiquem com Deus.